Chegou agora? Pronto, foi. Agora foi, né? Tá. Não, agora foi, né? Foi. Então, ao longo da apresentação, eu vou tentar responder esses questionamentos que eu havia dito. Agora foi, né? Só para eu saber. Sim, tá aqui. Cosmologia, ciência do universo, sua fotinha e tá tudo certo. Então, o objetivo nosso hoje à tarde é responder, certo? Essas perguntas que muitas das vezes, né, pairam na nossa mente hoje em dia, principalmente sobre o que é energia, o que é matéria escura, que a gente escuta muito falar, tanto, né, em termos de divulgação científica, como também nos filmes, séries, né, por aí. E tem até alguns desenhos que falam sobre isso, né? Então, até onde é verdade e até onde é mentira, né? O que é verdade que está sendo falado nessas séries? A gente vai ver isso hoje. Mas antes, a gente precisa localizar o que é cosmologia e o que é que ela estuda. Bem, a astronomia, ela é uma grande área, né? A cosmologia, ela faz parte dessa grande área, tá? Então, a cosmologia, ela é uma pequena área dentro da astronomia. Então, o que é que a astronomia ela vai estudar, né? Ela vai estudar supernovas, ela vai estudar planetas, ela vai estudar estrelas, galáxias, energia escura, buracos negros, radiação cósmica de fundo, aglomerados de galáxia e tudo isso, tá? Mas o que é que a cosmologia de fato ela estuda? Ela se encarrega de estudar a estrutura, a evolução e a composição do universo. Ela estuda essas três coisas. Mas o que é que a gente pode entender por estrutura, evolução e composição do universo? Tá? Então, a composição, a gente vai ver lá na frente, quando eu te mostrar um videozinho do Planck, né? Do que é que o nosso universo ele é constituído? Se eu perguntasse a vocês assim, pessoal, o que é que vocês acham que o nosso universo, do que o nosso universo é constituído? Quando eu faço essa pergunta para os meus alunos, eu fiz essa pergunta no primeiro dia de aula, eles disseram assim, professora, por tudo. Tudo que a senhora pensar que constitui o universo, né? Os seres humanos, estrelas, planetas. Tá. Tudo isso que eles falaram corresponde a uma pequena parcela de um tipo de matéria que a gente vai discutir, que é a matéria ordinária, ou matéria bariônica. Mas existem outros constituintes básicos do universo, que são energia escura e matéria escura. Então, a cosmologia ela estuda a composição do universo. Além disso, ela vai estudar como é que esse universo evoluiu com o tempo, né? Como é que ele se comportou e como é que ele também está estruturado, né? Ao longo desses quase 14 bilhões de anos, né? De acordo com a teoria do Big Bang. Então, a cosmologia ela estuda isso, tá? Mas, como é que são feitas essas descobertas sobre o universo? Né? Como é que flui a informação do universo? Como é que a gente consegue verificar todas essas informações e saber que o universo tem 14 bilhões de anos? Conseguir identificar uma galáxia, conseguir identificar uma nova estrela, uma supernova. Como é que a gente faz isso? Tá? Na cosmologia, existem duas áreas importantes, que são as áreas, a cosmologia teórica e a cosmologia observacional. É importante frisar essa diferença, porque a cosmologia teórica é aquela mesma onde, nesse caso, eu sou a minha área é cosmologia teórica. A de Simone, que veio, vocês assistiram a outra palestra, ela é mais para a área observacional, porque Simone trabalha muito com dados astronômicos, astrofísicos e cosmológicos. Eu sou mais a parte teórica, porque eu construo modelos, tá? Cosmológicos. No final, essas duas áreas elas têm que convergir, tá? Mas, vamos lá, ó. Se eu estou falando em termos conceituais, eu estou falando meio que na parte teórica. Então, aqui é onde entra a base da cosmologia. A ciência base, a teoria base, é a que Simone falou para vocês. É a relatividade geral proposta por Einstein em 1915. Então, ela é a base para qualquer estudo de cosmologia. Mas a gente também precisa de outras teorias importantes, como a mecânica quântica, que eu acho que vocês já ouviram falar. Eu acredito que vocês não tenham ouvido falar sobre mundo Brana, mas vocês já ouviram falar sobre dimensões extras.
né? Então, mundo Brana, ou cosmologia de Brana, como a gente gosta de chamar, está justamente relacionado à teoria de dimensões extras, tá? E a parte de inflação do universo. Já a parte observacional, né, que é aquela parte onde são coletados os dados, as observações, tudo isso é feito, é onde entram as discussões importantes sobre coisas que a gente gosta muito de saber: energia escura, matéria escura e radiação cósmica de fundo. É importante frisar aqui que cosmologia, ela não é uma ciência experimental, tá? Porque uma ciência experimental, você faz o experimento, refaz o experimento, tá? Aqui, a gente não é experimental, a gente observa um certo fenômeno. Porque como a gente vai ver, supernovas é um fenômeno, quase. Ela demora milhões de anos para acontecer e ocorre de maneira muito rápida. E depois eu não consigo verificar novamente aquele fenômeno com aquela supernova específica. Então, cosmologia ela não é uma ciência experimental, tá? Ela é uma ciência observacional e teórica. Mas agora que a gente consegue diferenciar o que é que a astronomia faz, e só é importante falar um pouquinho aqui que dentro da astronomia existem outras áreas, tá? Existe a área de astrofísica, pessoas específicas em catalogar só planetas, que só trabalham, são o pessoal da área de exoplanetas, existe a astroquímica, existe a astrobiologia. Então, perceba que é uma grande área mesmo, tá? Eu vou focar apenas na cosmologia. Então, quando vocês assistiram o seminário de Simoni, ela terminou falando sobre. Eu acredito que ela deve ter terminado falando sobre um dos maiores erros de Einstein, né? Que ele falava que o universo ele era estático. Ele não acreditava que o universo ele estava em expansão, ou seja, embora Einstein tenha vivido no século XX, ele tinha um pé atrás no século XIX. Eu gosto muito de falar assim, tá? Mas muitos astrônomos, poucos anos após já o lançamento da teoria de Einstein, que foi em 1915, verificaram, certo, de forma observacional e também de forma teórica, que de fato o nosso universo estava em expansão. Então aqui existe uma famosa lei que é sempre foi chamada de lei de Hubble. Porém, há 2 anos atrás, após uma conferência internacional que existiu, essa lei ela mudou de nome. Tá? Ela passou a ser chamada de lei de Hubble-Lemaitre. Por quê? Porque antes de Hubble, 2 anos antes, Lemaitre ele já tinha feito algumas observações também com um conjunto de 42 galáxias e verificado, tá, a velocidade com que essas galáxias elas se deslocavam e a distância de afastamento entre elas também. Então, Lemaitre ele observou isso 2 anos antes de Hubble. Só que, em 1929, certo? Quando Hubble elaborou essa lei, apenas levou o nome dele. Após essa conferência, há 2 anos atrás, certo? Foi dado os créditos também a Georges Lemaitre, de forma justa. Mas como é que essas observações elas começaram? Elas não começaram em 1929 nem em 1927, tá? Elas começaram um pouco antes do anúncio da teoria da relatividade geral de Einstein. Por quê? Einstein anuncia sua teoria em 1915. Mas em 1912, certo? Um astrônomo, usando o efeito Doppler da luz, ele conseguiu, ao analisar uma galáxia muito específica, porque no começo do século XX, a gente não conseguia verificar tantas galáxias assim, tá? Como hoje, hoje a gente consegue catalogar diversos aglomerados de galáxias, mas em 1912, 1915, até 1930, 40, não era assim. Então, em 1912, usando o efeito Doppler da luz, certo? Melvin, ele estudou uma galáxia específica chamada de M31. E ele verificou o seguinte: ele verificou que essa galáxia, dependendo de como ele observava ao redor dela, alguns corpos eles se aproximavam e eles se afastavam. E ele fez tudo isso usando o efeito Doppler da luz.
Só que em 1927, tá, alguns anos depois, tá, quase 15 anos após essa pesquisa, Lemaitre, certo, conseguiu analisar um conjunto de 42 galáxias. E ele verificou o seguinte: dessas 42, 35 dessas galáxias, elas estavam se afastando. E apenas 7 galáxias estavam se aproximando. Aí vocês poderiam perguntar, mas como é que eu sei que a galáxia estava se afastando e como é que eu sei que a galáxia estava se aproximando? Através de uma coisa chamada de radiação. Tá? A radiação que é emitida e que a gente estuda lá no espectro eletromagnético. Então, a partir dessa radiação que é emitida por esses corpos, a exemplo da galáxia, certo? A gente consegue verificar se um corpo, de fato, ele está se afastando ou se um corpo ele está se aproximando. Então, quando corpos estão se afastando, a gente diz que ele está na faixa do vermelho. Então, quando vocês forem ler ou ouvir qualquer coisa de divulgação científica, e lá eles disserem assim, esse objeto ele possui altos redshifts, significa dizer que ele está a uma distância muito grande, tá? Mas quando eles disserem assim, esse objeto ele está numa faixa mais ou menos de blue shift, significa dizer que ele está mais ou menos no espectro do azul e que ele está se aproximando, tá? Então, isso daí foi verificado por Lemaitre em 1927. Já em 1929, Hubble, usando esse telescópio aqui, de aproximadamente 2,5 metros de comprimento, certo? Lá em Monte Wilson, ele também catalogou um conjunto de galáxias e construiu esse famoso gráfico aqui, certo? Que relaciona a velocidade de recessão dessas galáxias e a distância de afastamento entre elas, e traçou esse gráfico. Então, ele verificou que existe um comportamento meio que linear, tá? Claro que alguns pontos não estão sobre a reta, né? Mas, mesmo assim, é um comportamento linear. Então, esse resultado matemático, certo? Obtido por Hubble, certo? Ele conseguiu expressar através de uma equaçãozinha simples, tá? Ele disse que a velocidade de recessão das galáxias, ela era proporcional à distância de afastamento das mesmas. Então, para tirar esse termo de proporcionalidade, ele inseriu uma constante aqui, tá? Que é justamente esse H, que é chamado de constante de Hubble, tá? E essa constante, ela mede a taxa de expansão do nosso universo. E a partir dessa lei, Hubble ele mostra o seguinte, que o universo, de fato, ele está em expansão. Porém, vocês poderiam dizer assim, tá, se é uma constante, Raíssa, então ela tem um valor fixo, né? Aí eu digo a vocês, deveria. Mas até hoje, o valor dessa constantezinha aqui, desse H, é um problema aberto ainda na cosmologia. Muitos astrônomos, astrofísicos e cosmólogos buscam encontrar, de fato, quem é o valor desse H. Mas como é que a gente sabe qual é o valor, mais ou menos, dele? Então, eu acredito que Simone falou sobre supernovas, radiação cósmica de fundo e gigantes vermelhos, quando ela falou sobre fase estelar, né? Então, essas três coisas, elas são extremamente importantes na cosmologia. Um dos primeiros dados que a gente tem cosmológico e que, de fato, comprovou a existência do Big Bang, que eu vou falar mais adiante, foi a radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo, né, ela é composta por fótons remanescentes, né, lá do universo primitivo, ou seja, ela traz informações extremamente importantes para a gente, do universo em larga escala. Só que essa radiação aqui, ela possui altos redshifts. Por quê? Porque se houve cosmologia, a gente não estuda olhando para frente, a gente estuda voltando na linha do tempo. Então, se eu volto, essa radiação aqui, ela foi detectada quando o universo tinha apenas 300 mil anos. Vamos pensar, se hoje a gente tem 14 bilhões de anos, olha o tempo, né? Basicamente, foi logo no início, né, do surgimento do universo, se a gente for pensar em termos de tempo.
Então, se eu pego essa radiação cósmica de fundo e vou calcular quem é o valor de H, olha o valor que eu tenho da constante de Hubble, 67,36. Aqui eu tenho uma faixa de erro. Até aí estava todo mundo tranquilo e aceitando que o valor de fato da taxa de expansão do universo proposta por Hubble era essa. Só que em 1998, certo? As supernovas, que antes já tinham um certo destaque, ganharam um destaque ainda maior. Por quê? Porque elas comprovaram também que o universo está em expansão, tá? Então, em 1998, a partir de 1998, as pessoas começaram a olhar, ter um olhar diferente sobre as supernovas e disseram, tá, vamos usar dados de supernova agora e verificar qual o valor da taxa de expansão do universo? Tem que bater, né? Se é uma constante, tanto faz eu olhar quando o universo tinha 300 mil anos, como olhar o valor dele agora. Tem que dar o mesmo, porque é um valor constante. E para surpresa, para nossa surpresa, o valor foi diferente. Tá? Então, o valor encontrado com os dados de supernova, certo? Que são baixos redshifts, porque a supernova já é bem mais atual, né? Foi encontrado esse valor de 73,52 e um erro de 1,62. E há aproximadamente uns 7 anos, as pessoas disseram, vamos fazer o seguinte, radiação cósmica de fundo, a gente está olhando num tempo muito grande, muito pequeno, né? Quando o universo ele era bebê ainda. A supernova a gente está olhando quase que atual. Vamos pegar a gigante vermelha, que é um valor mediano, e, para surpresa, eles encontraram outro valor. Então, o fato dessa taxa de expansão do universo não ser um valor constante e estar variando de acordo com a etapa da expansão do universo que eu pego, é um problema ainda em aberto na cosmologia, tá? Mas, agora que a gente sabe que o universo está em expansão, a pergunta que vem é, tá, eu sei que ele está em expansão, mas como é que tudo começou, né? Como é que surgiu o nosso universo? Então, como é que ele surgiu, como é que ele é composto, como é que a gente explica essas coisas? Então, eu trouxe um videozinho aqui para vocês, ver se eu consigo colocar ele aqui. Deixa eu ver se eu não consegui, eu digo. Esse vídeo que eu estou tentando colocar aqui para... Eita, foi não. Deixa eu ver se ele vai agora. Esse vídeo, ele... Vocês conseguem ter acesso a ele de forma... Agora vai. Vocês conseguem ter acesso a ele, certo? De forma tranquila. Site do Satélite Planck. Ele é um vídeo curtozinho. Só baixar aqui um pouquinho. Tá? O Satélite Planck, ele é o satélite mais recente, certo? Que foi lançado, um dos últimos que foram lançados, que nos fornecem os dados cosmológicos que a gente utiliza, tá? Então, essas sondas espaciais, elas são lançadas no espaço com a finalidade de varrer o céu mesmo, tá? E escanear o céu de tal, o espaço, vamos dizer assim, né? E nos trazer informação. Então, essa figura aqui é a famosa radiação cósmica de fundo, tá? Ela é um dos dados mais precisos e mais importantes quando se fala em termos de cosmologia, física de partículas, matéria escura, tá? A partir dela, a gente estuda muita coisa e a gente consegue tirar muita informação acerca de como era o nosso universo primordial, tá? Aonde essas diferenças de cores aqui, né? Esse azul, esse alaranjado, esse branco, são flutuações de temperatura, tá? Para que ele mostra como é que a gente obtém esses dados cosmológicos, tá? Ele mostra que para obter isso a gente não estuda apenas um universo em uma escala muito pequena. Ou seja, eu não estudo apenas uma galáxia. Eu vou pegar aglomerados, clusters de galáxia para estudar e obter essas informações, tá?
Acho que Simone mostrou essas fotos aqui, né? Mostrou o que são lentes gravitacionais. E é justamente ele, que vocês vão ver lá na frente, que nos dá a informação da composição do universo. Então, como é que a gente sabe quanto é que eu tenho de matéria escura? Quanto é que eu tenho de energia escura? O que é matéria ordinária? Certo? Essas informações, elas são obtidas a partir dessas sondas espaciais. O Planck, como a gente vai ver daqui a pouco, ele é o satélite mais atual, né? Os dados mais recentes que a gente tem do Planck são de 2019, ele nos fornece dados a cada 2 ou 3 anos, tá? Então, os últimos são de 2019, mas antes dele vieram outras sondas espaciais também. Então, ele nos diz, certo? Informações importantes, acho que ele vai falar agora, sobre do que é que o nosso universo ele é composto e qual a porcentagem de cada uma dessas composições. Ó. Então, ele nos diz, ó, que o nosso universo ele é composto de aproximadamente 5% de matéria ordinária, que essa matéria a gente vai falar. Que a matéria escura corresponde a aproximadamente 27% e que a energia escura corresponde a aproximadamente 68% ou 69%. Também nos dá a idade, né, do nosso universo. E ele mostra que, em grandes escalas, certo? O nosso universo, ele é considerado homogêneo isotrópico. O que é isso que eu estou falando de homogeneidade e isotropia, eu vou dizer, tá? Mas quando você pega para estudar apenas uma galáxia, você percebe que o universo ele não é tão perfeitinho assim, tá? Eu não posso dizer que ele é homogêneo e isotrópico se eu estudo apenas uma galáxia ou apenas um aglomerado, tá? Eu tenho que pegar de distâncias relativamente grandes para dizer que o universo é homogêneo e isotrópico. Mas, agora que vocês viram mais ou menos como é que a gente obtém esses dados cosmológicos que são tão importantes para a gente, certo? Como é que a gente sabe esses dados, né? Qual é a leitura? Como é que os satélites eles conseguem fazer essa leitura? A partir da radiação eletromagnética emitida por todos esses corpos, certo? Seja ela em todos os seus comprimentos de onda, certo? Ela é a nossa principal fonte de informação sobre o universo. Então, pode ser utilizada a partir de fotometria, espectroscopia, espectros térmicos e várias outras formas. Qual é o modelo básico para se estudar, o modelo mais bem aceito para se estudar a cosmologia? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre Big Bang, né? Então, o modelo teórico mais bem aceito, que consegue descrever de fato tudo que a gente tem hoje, até então, é o Big Bang. Ele é chamado de modelo cosmológico padrão. Cuidado, modelo cosmológico padrão é diferente do modelo padrão de partículas, são duas coisas diferentes, são duas áreas diferentes, tá? Então, o modelo cosmológico padrão, ele está alicerçado na teoria do Big Bang, tá? E muitas pessoas me perguntam, muitos alunos dizem assim, professora, mas essa teoria, ela é verdade? Ela é verdade, ela de fato, ela existe. Ela é uma teoria bem consolidada, e eu disse, aí foi quando eu disse, gente, existe a parte teórica, realmente, o modelo que foi criado, e também já foram feitos vários testes com relação à teoria do Big Bang. Alguns desses testes foram esses aqui que a gente vai discutir. A primeira coisa é o seguinte, a teoria base é a teoria da relatividade geral de Einstein, tá? Raíssa, só existe a teoria da relatividade geral de Einstein, não existe nada além dessa teoria? Existe. Hoje em dia já estão se estudando teoria, modificando a teoria da relatividade geral de Einstein, mas a gente não vai discutir isso, tá? Ela é a teoria básica para se estudar, certo? Na qual o Big Bang está alicerçado.
A teoria do Big Bang, ela defende o seguinte, que o nosso universo primitivo, ele era muito quente e muito denso. E isso a gente pode provar. Provar como? A partir de dados astrofísicos e cosmológicos. Ainda agora, eu mostrei no videozinho a vocês a foto da radiação cósmica de fundo. E eu não sei se vocês lembram que tinha uma corzinha azul, uma vermelha, uma alaranjada, uma branca. Então, ali são variações de temperatura que comprovam que, de fato, a temperatura do nosso universo primordial, ela era muito, mas ela era muito quente. Eu vou mostrar aqui o mapa, certo? Térmico do nosso universo daqui a pouco. Então, vocês vão ver isso. E essa temperatura, à medida que o universo ele foi se expandindo, ela foi diminuindo. Hoje, a temperatura do universo ela é em média de 2,75 Kelvin, relativamente pequena se comparada ao do começo do surgimento do nosso universo. Outro ponto importante que explica muita coisa para a gente é dizer que houve uma época, logo no comecinho do Big Bang, chamada de expansão acelerada. Então, a gente está passando por uma segunda fase de expansão atual, mas a gente já passou por uma que foi chamada de inflação. E explica muita coisa em aberto na cosmologia, tá? Essa fase de expansão acelerada diz o seguinte, o universo ele cresceu absurdamente em um tempo muito curto de tempo, tá? Além disso, o Big Bang ele defende que o universo ele é formado por bárions, fótons, neutrinos, matéria escura fria, constante cosmológica, energia escura, matéria escura, o que a gente consegue verificar. E ele diz o seguinte, o modelo do Big Bang, né, a gente utiliza para estudar o universo em larga escala. Eu acredito que Simone falou aqui sobre unidades astronômicas. Eu não vou falar sobre isso, mas, certo? Mas em termos de distâncias astronômicas, eu digo que a gente sempre trabalha, a gente não trabalha em metros, centímetros, a gente trabalha em parsec. Então, o universo, ele é homogêneo e isotrópico acima de 100 megaparsecs. Abaixo, ele apresenta uma irregularidade. Eu não, se for abaixo de 100 megaparsecs, eu não posso dizer que o universo, ele é homogêneo e isotrópico, tá? Além disso, ele diz o seguinte, que o universo, ele passou por 3 fases. Uma que foi dominada pela radiação, outra pela poeira ou matéria, e a terceira, que acredita-se que é a fase que a gente está vivendo atualmente, que o universo ele foi dominado por uma energia chamada de energia escura. E todo esse modelo aqui, ele consegue explicar fatos extremamente importantes para a gente. Ele explica a lei de Hubble, que foi verificada de forma observacional. Ele explica a radiação cósmica de fundo, que também foi observada para a gente. E ele explica a abundância dos elementos leves, a exemplo do hélio e do hidrogênio. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a história do universo. Eu não sei se Simone falou sobre as fases, né? Mas são aproximadamente 6 eras. Vamos dizer assim, de 6 a 7 eras, se a gente for falar, né? Então, aqui é onde nós estamos, ó, nós estamos no presente, onde o universo ele tem, em média, 14 bilhões de anos. Mas, como eu disse, cosmologia a gente não estuda olhando para frente, a gente estuda voltando. Então, se a gente for voltar na nossa linha, tá, do tempo, onde aqui eu tenho o tempo, não é, ó, a idade do universo, a temperatura do universo atual, e logo no início do Big Bang. E aqui eu tenho a energia, certo? Também obtida. Então, perceba o seguinte, tem coisas aqui que a gente consegue explicar, e explica muito bem, tá? Então, se a gente for pegar, olha, na época em que o universo era dominado pela radiação, foi a época onde surgiram as primeiras partículas. Que partículas? Os fótons, os quarks, tá? Os elétrons, tá? O tal.
Então, na época da radiação, foi a época onde surgiu o maior número de partículas possíveis, tá? E esse surgimento ocorreu quando o universo, ele tinha, ele era muito bebê ainda. Olha a idade dele. Ele tinha aproximadamente 10 elevado a menos 37 segundos, certo? E foi até um tempo onde o universo tinha, em média, 100 segundos. Então, perceba que é um tempo muito curto, essa era da radiação, mas a temperatura aí era absurda e a energia também era extremamente alta. A energia, certo? Dessa época, ela é muito similar à energia, certo? Utilizada nos aceleradores de partículas, tá? Porque ela é em média de 10 elevado a 19 GeV. Ao passar por essa fase, que é a época da radiação, né? Houve um momento em que a radiação e a matéria, elas desacoplam, tá? Elas passam a se propagar de forma diferente. E a matéria, ela passa a dominar a radiação. Então, a gente chega nessa segunda fase aqui, tá? Então, nessa segunda fase, é quando o universo, ele começa a se reorganizar, tá? A se fundir, vamos dizer assim, e formar os primeiros átomos, tá? As primeiras, vamos dizer assim, as primeiras nuvens de gás, as primeiras estrelas, as primeiras protoestrelas. Então, foi justamente aqui na época da matéria, tá? Onde essas coisas começaram a surgir, tá? E depois nós temos a nossa época presente, tá? A nossa época atual, que acredita-se que é dominada por uma energia, tá? Uma energia de pressão negativa que a gente até agora a gente ainda não consegue identificar quem ela é. Mas existem alguns candidatos a quem possa ser essa energia escura. E a gente vai falar delas ainda hoje. Mas, para se estudar matéria escura e energia escura, como eu disse, a gente tem que pensar o seguinte: o nosso universo, ele tem um tamanho extremamente grande. Existe uma escala padrão para se estudar isso, né? E essa escala, ela obedece um princípio, que é o princípio que alicerça tudo na cosmologia, que é chamado de princípio cosmológico, tá? Então, esse princípio cosmológico é que ele diz, o que é que ele fala para a gente? Ele diz que, em larga escala, as propriedades do universo são as mesmas para todos os observadores. Isto é, o universo ele é homogêneo e isotrópico. Ô, Raíssa, eu não entendo isso de homogêneo e isotrópico. Quando você diz que o universo ele é homogêneo, você está querendo me dizer o quê? Eu estou querendo dizer que, para onde quer que você olhe, se você tem um objeto, vamos supor, um copo, se você vai olhar para ele, independente do lugar aonde você olha o copo, você tem que ver a mesma informação. Então, se o meu universo ele é homogêneo, eu preciso verificar a mesma coisa, independente de onde eu olho. E quando eu digo que ele é isotrópico, independe da direção. Tanto faz eu olhar do lado direito, como faz eu olhar do lado esquerdo, como de cima ou de baixo, certo? Eu tenho que obter também as mesmas informações sobre aquele determinado ponto. Por isso, o princípio cosmológico ele é importante e ele só é válido para uma coisa muito grande, em larga escala. Em escalas muito pequenas, as anisotropias, vamos dizer assim, as imperfeições, as irregularidades, a gente consegue verificar. Então, toda vez que você quer estudar cosmologia, você está estudando expansão do universo, larga escala, e o homogêneo, o universo, obrigatoriamente, ele deve se comportar dessa forma, tá? Ele tem que ser isotrópico e ele tem que ser homogêneo. Quando a gente assume isso, assume o princípio cosmológico, aí sim, a gente começa a estudar cosmologia. Uma das primeiras coisas que a gente assume é esse princípio.
E como a gente viu lá naquele vídeo do Planck, ele assume isso. E ele verifica a composição do universo. Então, quando ele faz isso, eu tenho o seguinte, ó, aproximadamente 70% corresponde à energia escura, tá? Olha a parcela, 70% é energia. Aproximadamente 25% é uma matéria, mas que é uma matéria que possui algumas características que diferem desses 5% aqui aproximadamente, que é a matéria ordinária. Então, se você me perguntasse, Raíssa, de 100% da composição do universo, a gente consegue explicar bem bonitinho o quê? Eu ia dizer a vocês que a gente consegue explicar apenas 5% de tudo que existe no nosso universo. A gente tem respostas bem definidas apenas para essa faixazinha aqui, tá? A gente tem resposta apenas para essa faixa coloridazinha aqui, que corresponde ao que vem a ser os elementos, certo? Estrelas, neutrinos, hidrogênio e hélio. Mas a gente não consegue explicar ainda de fato tão precisamente o que é, como surgiu e quais as consequências dos outros 95%, que são matéria e energia escura. A gente tem ideia do que possa ser. A gente construiu experimentos extremamente sofisticados para tentar detectar matéria e energia, mas a gente ainda tem muita coisa para pesquisar. Mas eu vou falar de cada um deles. Então, eu acredito que Simone falou disso, mas é só para mostrar o seguinte. Quando a gente fala sobre os elementos, né, que constituem a tabela periódica, vale ressaltar que apenas uma pequena parcela desses elementos foi criada pela humanidade, né, pelo homem, que são justamente esses elementos que estão aqui, ó, em verde, nesse verdezinho aqui clarinho, tá? O restante dos elementos da tabela periódica, eles foram surgindo, certo? A partir, certo? Da expansão, vamos dizer assim, né? Do universo. Então, como foi que esses elementos surgiram, né? Se eu pego o hidrogênio e hélio, eles foram os primeiros elementos a surgirem, tá? Por isso, quando a gente vai desenhar a tabela periódica em termos de formação dos elementos, a gente coloca o Big Bang, porque eles foram os primeiros, tanto que eles são os elementos mais abundantes no nosso universo. As sondas espaciais, elas conseguem detectar isso, tá? Existem elementos também como o lítio, o berílio e o bóron, que foram criados a partir de raios cósmicos, tá? Existem outros também, ó, foram criados a partir do colapso de pequenas estrelas, grandes estrelas e supernovas. Então, vejam que boa parte desses elementos, certo? Eles foram criados, certo? A partir da expansão, né? E composição do nosso universo. Aí, aqui, a gente entra numa coisa que eu acho que vocês têm muita curiosidade. Alguém aqui já assistiu Dark? Ou alguém aqui já assistiu Flash? Ou vocês nunca assistiram nem ouviram falar sobre isso? Estou respondendo no chat, Raíssa. Que já viram os dois, alguns disseram que já, só não disse qual das duas. Tá. E eles falaram também de The Big Bang Theory. Isso, né? The Big Bang Theory também é uma série bem legal sobre física. Então, quem já assistiu Dark e quem já assistiu Flash, já deve ter ouvido falar sobre matéria escura, né? Em algum momento eles falam sobre matéria escura, né? Falam sobre viagens no tempo, falam sobre buracos de minhoca, falam sobre muitas coisas, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a matéria escura que é abordada tanto em Dark quanto em Flash, tá? Então, por isso eu trouxe essa fotozinha aqui. Essa foto não é de matéria escura, tá? Porque a gente não consegue ter uma foto do que vem a ser matéria escura, tá? Mas é só para ilustrar. Então, o que é que a gente sabe sobre essa matéria? Primeiro, a gente sabe que ela corresponde a apenas 25% do nosso universo.
E é importante a gente diferenciar o que é matéria escura do que é matéria comum, vamos dizer assim. Prótons, elétrons, neutrinos, olha, cuidado com os neutrinos, tá? Porque existem dois tipos de neutrino. Existem os neutrinos, que são os da família, né? Do modelo padrão de partículas, né? Que é o neutrino do tau, o neutrino do elétron e o neutrino do muon. Esses neutrinos, eles estão aqui, ó, na matéria bariônica, tá? Esses neutrinos são diferentes do neutrino do modelo padrão, então é importante falar disso, tá? Então, a matéria comum, que a gente gosta de chamar, certo? É aquela que faz parte dos 5% que a gente consegue dizer o que de fato é. Então, eu tenho prótons, eu tenho nêutrons, eu tenho protoestrelas, eu tenho anãs marrons, anãs brancas, buracos negros, e por aí vai. Agora, o que vem a ser matéria escura? Bem, matéria escura é uma questão. Lembra da constante de Hubble, que está em aberto, tem uma interrogaçãozinha, ninguém sabe explicar ainda de fato o que é. A matéria escura, a gente tem esse mesmo problema. A gente não sabe explicar o que é matéria escura, mas existem os possíveis candidatos à energia, à matéria escura. Quais são? Acredita-se que os neutrinos do modelo padrão, certo? Remanescentes de um universo primitivo, super difícil de detectar, ainda não foram detectados, possam ser candidatos à matéria escura, tá? Hoje em dia, o que está ganhando destaque para dizer que é matéria escura é essa partículazinha aqui que a gente chama de WIPS, tá? Os WIPS, eles são fortes candidatos à matéria escura. E essa matéria, ela tem uma característica importante. Ela é fracamente interagente, certo? Então, assim, você não consegue calcular as interações dela de forma tão simples assim, por isso ela é tão difícil de ser detectada. Mas, como bons cientistas que somos, bons curiosos que somos, nós não desistimos e nós montamos vários meios de detecção da matéria escura, né? Então, existem várias formas de detectar matéria escura, tá? Existem as detecções de forma direta, indireta, e existem os colisores ou aceleradores de partículas. Então, as detecções de matéria escura direta, certo? Como o próprio nome já diz, não é que a gente detecta a matéria escura, a gente detecta energia, tá? A gente detecta radiação e a partir daí a gente vai fazer uma análise. Então, experimentos de detecção direta, aqui eu trouxe apenas alguns, mas existem infinitos outros, tá? Os experimentos de detecção de matéria direta, detecção direta de matéria escura são esses. Então, o que é que esses experimentos detectam? Importante. Vocês estão vendo aqui pequenininhos, mas eles são enormes e normalmente eles são instalados abaixo mesmo da superfície, tá? A distâncias extremamente absurdas, tá? Eu não lembro qual é deles aqui, mas tem um colega meu que participou, que foi visitar eles, eu não lembro se foi no Chile, eu não lembro o país. Agora, que ele disse assim, olha, a pressão lá embaixo é tão grande e que você assina um termo, não só por conta da pressão, mas também por conta dos riscos, né, de você descer para uma profundidade tão alta, você assina um termo de compromisso mesmo, você assina um termo de compromisso de que você está indo por livre e espontânea vontade, visitar o experimento para ver como funciona, tá? Então, esses são as detecção de matéria direta. Então, o que é que eles detectam? Eles detectam energia. Tá? Então, seções de choque, velocidade, essas coisas são analisadas em experimentos de detecção direta. Os de detecção indireta, certo? Como o próprio nome já diz, a gente não mede diretamente algo. A gente vai olhar o resultado final. Então, é meio que uma combinação de partículas. A gente combina partículas, uma partícula vai aniquilando a outra e vai surgindo novas partículas, tá? Então, esses são os de detecção indireta. E existe também, né, os que são conhecidos, né, os
colisores ou aceleradores de partículas. Então, essas aqui são as 3 formas utilizadas para detectar matéria escura. Como eu já disse, os candidatos que têm maior destaque são os neutrinos, né? Mas principalmente os WIPs, né? Que acredita-se que são partículas que foram criadas lá naquela fase, certo? Naquela era da radiação, um pouco antes da matéria desacoplar da radiação, tá? Então, a gente tenta detectar partículas naquela faixa de tempo. Então, olha como a gente consegue ter experimentos tão precisos, que nos dá informações tão importantes, né? São alguns desses, tá, gente? Tem vários outros experimentos, mas eu não trouxe todos. Agora, o que é que tudo isso que a gente falou aqui significa, né? Porque é o seguinte, eu falei de radiação cósmica de fundo, eu falei da lei de Hubble, que o H é incerto, eu falei de matéria escura, falei de energia escura, que provavelmente seja a componente que está fazendo o nosso universo acelerar atualmente. Mas o que é que tudo isso que eu falei até agora significa? Bem, será que isso significa que, como eu não estou tendo um valor constante para essa resposta, ou como eu não consigo explicar ainda o que é matéria escura, será que a teoria da relatividade geral está errada? Não. A teoria da relatividade geral ela não está errada, ela está correta. Então, será que as observações estão erradas? Que tudo isso está aparentando que essas observações eram bem mais fracas no passado? Não. O que tudo isso indica é que, de fato, o nosso universo está acelerando. E que a gente ainda tem muita pesquisa para ser feita, tá? E como eu disse quando eu falei de supernovas, ocorreu em 1998. É bem recente. Porque se você for pensar em termos de cosmologia, cosmologia é uma ciência recente, tá? Ela não é uma ciência antiga. Os grandes feitos e as grandes descobertas da cosmologia aconteceram há 50, 40, 30, 20, 10 anos atrás. Então, são coisas bem recentes que a gente está falando. Então, um fato importante para a detecção e a comprovação da energia escura são as supernovas. Agora, é importante a gente abrir um parênteses aqui, porque não é qualquer supernova, tá? É um tipo específico de supernova, porque existem vários tipos. Existe A1A, A1B e, se eu não me engano, A1C. Não tenho certeza. Mas A1A e A1B, essas são certas. Então, qual é a que, de fato, foi utilizada em 1998? As supernovas do tipo 1A. Vocês poderiam me perguntar, sim, mas por que a tipo 1A e não a 1B? Porque a tipo 1A, ela possui uma característica importante, certo? Elas surgem a partir do colapso de uma estrela quando ela atinge um valor de massa específico. E ela também possui uma luminosidade específica, tá? A gente consegue identificar essas supernovas por isso. Agora, não é tão simples eu ver uma supernova, né? Por quê? Porque elas, como eu disse, elas não são objetos, certo? Elas não é como o Sol que eu digo, ou a Lua que eu digo assim, eu queria fazer uma observação da Lua hoje. Eu pego meu telescópio, projeto, faço tudo bonitinho e vejo a Lua lá. Quando for daqui a 3, 4 semanas, eu digo, eu quero fazer outra observação da Lua, eu vou lá e eu consigo ver. Não, as supernovas são eventos, e eventos muito raros de acontecer, tá? Porque elas demoram muitos anos para ocorrer. Porque ela é praticamente o fim da fase de vida de uma estrela. E depende, né? Vocês devem ter visto que as fases estelares dependem muito da massa, né? Então, pode ser que eu tenha uma estrela que ela nunca venha evoluir para uma supernova ou para um buraco negro. Isso vai depender muito da sua massa. Então, supernovas são eventos muito raros de acontecer, tá? Por isso foi desenvolvido um monitoramento, tá? De 100 campos de galáxias, cada qual com 1000 galáxias. Então, muitos astrofísicos e astrônomos, eles
catalogam mesmo, eles ficam procurando novas supernovas e fazem essa observação, tá? E como eu disse, ó, elas não são propriamente objetos, e sim eventos que ocorrem muito rapidamente. Por quê? Porque elas demoram muito tempo para ocorrer. Mas quando elas ocorrem, o tempo de vida é muito pequeno. A observação da luminosidade e de uma supernova, ela dura em média alguns dias, certo? Ou 1 ou 2 semanas. E depois ela desaparece. A supernova a gente já tem outra coisa. Então perceba que ela é muito rara, tá? De ocorrer, e ela ocorre de forma muito rápida, certo? Mas elas tiveram uma importância muito grande para nos mostrar que o universo, ele de fato, ele está em expansão. Por quê? Aí vem a pergunta. Mas como é que a supernova, ela pode nos indicar que o universo está em expansão acelerada? Porque ela possui, como eu disse ainda agora, uma luminosidade, um brilho, certo? Padrão. Por isso, muitas supernovas, as supernovas do tipo 1A, elas são chamadas de vela padrão em cosmologia. Porque o brilho emitido por elas, certo? A luminosidade, ela é conhecida. Então, ao comparar a luminosidade dessa supernova com outros objetos próximos que a gente conhece qual é a luminosidade, a gente consegue ver se o universo está em expansão ou não. Então, por isso ela é tão importante. E ela foi usada justamente para medir também os redshifts e verificar que, de fato, realmente alguma coisa está acelerando o nosso universo e que essa coisa possa ser a energia escura. A gente vai falar agora, tá? Então, o que é que está causando essa expansão que as supernovas nos falam? Pela qual o universo está passando? Bem, essa expansão, ela é chamada, pode estar sendo causada por uma energia de vácuo. O que é energia de vácuo? É a energia escura, tá? Porque tem gente que chama energia de vácuo, tem gente que chama energia escura, tá? Mas o que é a energia escura? É algum tipo de energia que representa aproximadamente 69 ou 70% do nosso universo, tá? E ela é uma forma hipotética de energia que permeia todo esse universo e que existem duas possibilidades para candidatos de energia escura, que é a constante cosmológica. Esse estático não significa que o universo é estático, não, tá? O universo está em expansão. Esse estático significa dizer o seguinte, que essa constante cosmológica é um valorzinho, é alguma coisa que existia lá no começo, desde a época da radiação, tá? Desde a época da matéria, mas que tinha um valorzinho muito pequeno. E que quem dominava era a radiação e, certo, a matéria. Só que o que está acontecendo? A radiação e a matéria elas foram deixando de dominar e essa constante ela foi ganhando espaço. Mas como o próprio nome já diz, ó, é algo que é constante, não mudou. Então, é estático, certo? Esse valorzinho vem desde o começo. E pode ser que agora, esse candidato, que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente chama de constante cosmológica, certo? Esteja dominando. Ou seja também uma quintessência. Pronto. O que é quintessência, né? Existem candidatos à quintessência, tá? É como se fosse um campo escalar, tá? Que descreve o nosso universo, que era um valorzinho que também estava muito pequeno, mas que à medida que o universo foi passando, ele foi aumentando, porque ele é dinâmico. Então, ele aumenta com o tempo, tá? Diferente da constante. E que hoje dominou a radiação, certo? E a matéria. Então, possa ser que a energia escura seja uma dessas coisas. Como é que a gente sabe, Raíssa? Se vai ser uma constante cosmológica ou se vai ser um campo escalar? A partir de modelos que são criados, tá? Modelos cosmológicos que são criados. Então, como é que a gente faz pesquisa em cosmologia? Eu crio. Vamos fazer o seguinte: eu sou teórica, Simone é observacional, tá? Então, quando eu faço trabalhos com Simone, o que é que acontece? Eu construo o modelo
e Simone testa. O meu modelo tem que descrever os dados que Simone coleta. Se não, o meu modelo está errado. Aí eu tenho que refazer o meu modelo, tá? Então, quando eu construo, eu digo se a minha energia escura ela vai se comportar como uma constante cosmológica ou se ela vai se comportar como um campo dinâmico, tá? Mas o que de fato ela é, a gente não sabe, mas que ela explica muita coisa, como a radiação cósmica de fundo, lentes gravitacionais, universo primitivo e estrutura do universo em grandes escalas, tá? Raíssa, como você está me Oi? Está ouvindo bem? Tô te ouvindo. Pronto. Então, quando você falou do universo de expansão, aí a gente entende que a expansão ela está de uma forma acelerada. Só que daí surgiram duas dúvidas aqui. Ah. E é da Nathalie, que ela pergunta, e se continuar expandindo assim, não é ruim? E a Gisele pergunta, então essa energia escura que está fazendo o tempo passar mais rápido aqui no planeta Terra, tem alguma relação? Ou, no caso, a energia escura influencia apenas o universo e não necessariamente o nosso tempo? Porque eu acho que a ideia do tempo finito, né? Não, a energia escura ela não influencia o tempo que está passando mais rápido ou mais devagar. Não, ela não influencia isso. Ela está associada só de fato a fazer com que o universo ele esteja em expansão. Quando eu digo que ele está em expansão, não é que ele está em expansão acelerada, não, tá? Ele está se expandindo de forma lenta, mas ele está. A expansão acelerada, onde o universo, onde ocorreu, vamos supor, um boom mesmo, que foram criadas o maior número de partículas possíveis, naquele tempo muito pequeno, foi no começo do Big Bang. Lá, essa expansão teve que ser acelerada e a gente vê que ocorreu porque é justamente aonde ocorre as, como é que eu posso dizer, as imperfeições, tá? É como se fosse uma quebra de um padrão que ocorreu lá. Então, assim, quando eu estudo coisas muito pequenas, eu tenho uma coisa anisotrópica. Quando eu estudo larga escala, eu consigo explicar essas imperfeições que foram geradas nessa fase muito acelerada. Mas a energia escura, ela não está associada com essa... O tempo está passando mais rápido, tá? Ela está só associada com a expansão mesmo do universo. Qual foi a outra, Rafa? Não, no caso, era, acho que você respondeu as duas, que é relaciona, né, a energia escura com a expansão do universo. Isso. Ela é uma das candidatas atuais que domina hoje o universo em expansão, tá? Porque assim... Eu posso fazer uma pergunta? Pode ser idiota para a senhora, mas para mim faz muito sentido na minha cabeça. É assim, eu vi, que eu tava pesquisando sobre isso, que a Lua tá se afastando da Terra. Ou está se aproximando. É um ou outro. Isso tem relação, não, né? A Lua... É que tá é 1, alguma coisa. Um pouquinho mais distante. Vai interferir na gravidade daqui da Terra. Aí eu vi no site, é porque na autoescola o professor mandou a gente estudar isso. Aí num dos sites que ele passou tava isso, entendeu? É uma BBC News, Aissa. Oi, Rafa? Foi uma matéria em 2015 da BBC News. Eu também estranhei quando ela falou, aí eu estava olhando aqui. Mas sabe aquelas matérias sensacionalistas? Aham. E aí tá falando, a Lua se afastou, mas é uma questão do movimento mesmo, lunar. É uma questão do movimento dos corpos mesmo, não tem a ver com a expansão, não. Certo? Tem mais alguma pergunta? Não, pode continuar. Pelo menos dá para mandar. Tá. Aí, olha só, quando a gente fala de radiação, eu falei muito sobre radiação, né, cósmica de fundo. E essa radiação, o mais engraçado é que quem detectou ela não queria detectar ela, não estava procurando ela, tá? Essa radiação, ela foi prevista em 1948 por Gamow. Só que ficou esquecido lá, né? Ele meio que fez uma previsão de que existia essa radiação, mas as pessoas não ligaram muito para isso que ele falou. E alguns anos depois, quase 20 anos depois, em 1965, dois astrônomos
estavam procurando detectar ondas de rádio em um radiotelescópio. Não queriam saber nem o que era radiação cósmica de fundo, e detectaram uma coisa um pouco estranha, né? Que foi justamente em 1965, quando esses dois astrônomos, né, Robert Wilson, né, e o outro agora também, conseguiram detectar essa radiação de forma acidental. Tá? Eles estavam fazendo uma pesquisa e nos Estados Unidos estavam fazendo uns estavam estava estudando a parte teórica, que era da Universidade de Princeton, e o outro estava tentando detectar ondas de rádio, mas detectou radiação cósmica de fundo. Então, eles se juntaram depois e verificaram que, de fato, o que Penzias e Wilson haviam detectado não era ondas de rádio, tá? Era o que a gente tem hoje como a coisa mais importante da cosmologia, que é a radiação cósmica de fundo. Então, a partir disso, veja que é uma coisa bem recente, 1965, né? Se a gente for pensar em termos de grandes descobertas, né? Se a gente for fazer uma análise do tempo, 1965 foi quase que ontem, né? Então, a partir daí, foi que começaram a surgir os satélites, certo? Satélites cada vez mais, como é que eu posso dizer? Mais sofisticados, com o intuito de detectar essa radiação. Então, o primeiro satélite, que foi o satélite COBE, o segundo foi o satélite WMAP, e o terceiro, que foi aquele do videozinho que a gente viu, que está operando ainda, na verdade, todos estão operando, mas o que nos fornece dados cada vez mais precisos é o Planck, tá? E olha como a resolução e os dados melhoraram com o passar do tempo. Em 1992, quando o COBE ele lançou seus primeiros dados, olha a resolução e a foto da radiação cósmica de fundo que ele nos forneceu. Já em 2003, o WMAP ele nos fornece uma coisa mais bonitinha, né? Mais precisa, a resolução melhorou. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia melhor, certo? Para obter essas informações. E esse aqui é o Planck, que nos forneceu os primeiros dados em 2013, tá? Lembrando que esses dados, eles são fornecidos a cada 2 ou 3 anos. Então, os dados que a gente utiliza hoje são os de 2019. Eu acredito que se não for sair dados esse ano, provavelmente a gente já vai ter os novos dados para analisar, tá? Então, é desenvolvido também tecnologias de ponta que a gente vai ver. No final eu vou mostrar, tipo, o que é que nós ganhamos com tudo isso, com todos esses avanços na área da cosmologia, tá? Nos nossos dias atuais, tá? Então, a partir do descobrimento da detecção acidental de 1965, certo? Nós começamos a estudar, certo? E desenvolver boas tecnologias para detectar essa radiação. Quando se fala em termos de observatórios astronômicos no Brasil, a gente tem muitos observatórios. Eu não sei se Simone falou sobre isso, tá? Mas, assim, existem muitos, né? Então, eu trouxe aqui alguns que fazem pesquisas nessa área. Não trouxe todos, e são muitos espalhados do Brasil afora. Então, existe o observatório, né, o Rádio Observatório Espacial do Nordeste, né, lá em Eusébio, no Ceará. Existe o Observatório Astronômico de Frei Rosário, na Serra da Piedade, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né, Minas Gerais. E existe também o que Simone faz parte, né, que é o Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Existem muitos outros, tá? Eu não tive a oportunidade de visitar nenhum deles, eu não sei se Rafa já teve, ou alguém aqui já teve a oportunidade de visitar algum, tá? Mas Simone faz parte, ela é pós-doc, né, do Observatório Nacional, lá no Rio. Mas vocês podem pensar assim, que quando a gente fala de cosmologia, astrofísica, física de partículas, a gente pensa assim que essas pesquisas são feitas de forma muito distante da gente, né? Que esses satélites, ou então esses observatórios, esses telescópios, são construídos no deserto no Chile, são construídos nos Estados Unidos, na Europa. Será que, de fato, existe alguma coisa perto da gente
que esteja sendo construída e que vai estudar essas coisas, né? A resposta é sim, né? Aqui no sertão da Paraíba, está sendo construído um radiotelescópio de bingo, né? O bingo, ele tem, dentre vários, todos os objetos do bingo, tá? Ele tem a missão de detectar ondas de rádio. Então, percebe o seguinte, é uma faixa daquele espectro eletromagnético que eu mostrei logo em seguida. Então, existem equipamentos que detectam na faixa, em faixas gama, em faixas altas, e esse, ele vai detectar nas ondas de rádio, de 21 centímetros. A gente quer ver se nessa faixa do espectro, a gente consegue detectar radiação cósmica de fundo, energia escura, matéria escura, e é uma coisa que é bem pertinho aqui da gente, ó, sertão da Paraíba, na cidade de Aguiar, tá? Que está sendo construída. O bingo, ele é um equipamento enorme, tá? Essas cornetazinhas aqui, eu vou mostrar uma foto, tem uma foto minha com uma dessas cornetas. Elas são enormes. São, em média, se eu não me engano, são 50 ou 60 cornetas, cada uma de 3 metros de comprimento, né? Então, aqui nós vamos ter vários espelhos, ó. Um espelho aqui, outro aqui, tá? Ele é fixo, ele não vai rotacionar, né? Mas é um grande equipamento, né? Um grande feito que está sendo feito no nosso sertão. Agora, uma coisa importante. Eles não podem ser feitos em qualquer lugar. Por isso a gente não vê radiotelescópio, observatório, telescópio de grande porte que faz essas observações no meio de uma cidade. Eles têm que ser construídos em lugares muito afastados. Por quê? Porque qualquer interferência de radiação influencia na medida. Então, aqui, ó, eu trouxe uma foto minha, né, ó. Quando a gente foi fazer a excursão para saber onde o bingo ele vai ser construído. Então, a gente foi, né, com o pessoal da UFCG e a parceria, toda a colaboração nacional e internacional que faz parte do bingo. A gente foi numa excursão para Aguiar. Hoje, quando eu fui na ilusão, né, de já ver o terreno limpinho, tudo bonitinho. Quando eu cheguei lá, estava assim. Hoje o terreno ele já está limpo, já estão começando a construir estradas para levar o equipamento, tudo para lá, tá? Mas, uma das perguntas que eu fiz a um dos professores foi justamente essa. Professor, por que foi escolhido aqui, Aguiar? E ele é uma região bem cercada por montanhas, sabe, lá no sertão. E ele disse justamente isso. Porque não pode ter interferência. Então, assim, não é fácil de chegar aí. A gente foi em carro, e o carro chegou a um ponto onde o carro não andava mais, então a gente foi trilha mata fechada. E a gente andou bastante, chegou numa casinha pequenininha, só tinha uma senhorinha morando, e lá a gente ainda andou mais uns 3 quilômetros mata adentro, para chegar no terreno. Por quê? Porque foi assinado um acordo com a prefeitura e com as cidades circunvizinhas, de que não pode ser construído nada perto do bingo. Antena de telefone, internet, nada pode ser colocado, porque qualquer interferência dessas radiações influencia na detecção de dados cosmológicos e astrofísicos. Tá? Assim, o que é que a gente ganha com tudo isso, né? O que é que a gente ganha com toda essa tecnologia voltada para a cosmologia, astrofísica e desenvolvimento da ciência de modo geral? Né? Porque às vezes a gente pensa que toda essa ciência que está sendo feita, né, não influencia diretamente na nossa vida cotidiana, mas influencia muito, né? Então a gente ganhou com isso o quê? Né? A gente ganhou com isso que o Simone falou, né? O GPS, nosso sistema de localização. A gente ganhou exames de raio-x e de outras frequências. A gente ganhou lentes e lasers cada vez mais potentes, tá? A gente teve contribuições também na área de energia, tá? Nós temos os painéis de energias solares e também outros tipos de energia. Foram necessários o desenvolvimento de linguagem de programação, para quem gosta de informática, cada vez mais sofisticados, para trabalhar com os dados, porque são dados absurdos, são muitos dados que a gente tem, tá?
Exames como ressonância, né, magnética, tá? Detectores de luz LCD. Também foram desenvolvidas muitas coisas na área da indústria aeroespacial. Tudo isso são contribuições de muitas das pesquisas que são feitas para a construção desses equipamentos e que a gente traz, certo? Para a nossa realidade. Então, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, tá? Mas eu vou encerrando aqui, tá? A minha fala, e eu gosto muito de toda apresentação minha, eu coloco essa fala, tá? Essa aqui sou eu, bem diferente, né? Essa foto foi tirada em fevereiro do ano passado, aqui em Campina Grande, na UFCG. Então, assim, Rafa está em Campinas, se ela tiver interesse de ir na UFCG, ela vai encontrar coisas muito mais interessantes do que eu encontrei quando eu fui, tá? Porque eu fui logo quando essa corneta, uma das cornetas do bingo, ela tinha chegado na Paraíba. Nessa época ainda não estava na pandemia, tá? Fevereiro de 2020, tá? E eu tirei fotos. Ela é enorme mesmo, ela tem 3 metros. E o bingo, ele é parceria, ele é uma colaboração internacional, mas eu estou falando da parceria local. É uma parceria entre os cursos de física, que o curso de física da UFCG que está coordenando isso, o pessoal de elétrica e o pessoal de computação. Então, estão sendo, os testes iniciais já começaram a ser feitos com a detecção do sinal, lá com o pessoal de engenharia elétrica. Hoje já tem ele bem bonitinho, já montaram meio que um protótipo do bingo, para quem quiser ir ver lá na UFCG, tá? Então, assim, eu finalizo com essa mensagem, tá? Que cada peça ou parte da natureza é sempre uma aproximação da verdade completa ou do que podemos conhecer da verdade completa. De fato, tudo o que sabemos é uma espécie de aproximação, porque sabemos que não conhecemos ainda todas as leis. Portanto, as coisas foram feitas apenas para serem desaprendidas ou provavelmente corrigidas, né? Ou seja, a ciência está sempre em evolução. E uma mensagem que eu gosto muito de deixar no final de todas as minhas apresentações é o seguinte: muitas pessoas me perguntam por que eu fui fazer física ou porque eu não fui fazer outra coisa, e se eu realmente gosto disso, porque eu me estresso muito, né? Tem hora fazendo as coisas, mas o fato de fazer ciência, ele é algo apaixonante. Tá? E eu não estou falando só em física, eu estou falando de qualquer área da ciência, seja ela na área de humanas, na área da medicina, na área da saúde, na área da exata, certo? Fazer ciência é apaixonante. Entender algo tão complexo, certo? Assim, coletar dados e ter os dados e entender isso, certo? É uma transformação maravilhosa. E se vocês, né, vocês são alunos do primeiro ano ainda, né? Mas se vocês têm algum sonho, se vocês querem seguir alguma área já bem consolidada ou não, mas quando vocês decidirem a área que vocês querem seguir, o curso que vocês querem ir, o que vocês querem fazer, a mensagem é tipo, não deixem os obstáculos encontrados ao longo do caminho tirarem isso de vocês, tá? Porque os obstáculos, eles vão aparecer. Eles vão sempre aparecer, tá? Independente do que você deseja fazer, independente do seu sonho, tá? Mas você não pode deixar que esses obstáculos impeçam vocês de chegarem ao destino final, que é onde vocês querem, tá? E eu finalizo com essa foto, porque eu sou apaixonada por ela, tá? Onde aqui a gente tem Einstein, né? A gente tem... Eita, esqueci. Tu acredita que eu esqueci o nome dele agora? Hawking. E aqui a gente tem a maçãzinha, ó, representando... O Newton. Pode sair. Certo? E obrigada. Muito obrigada, Raíssa. Tem algumas perguntas e comentários, hoje a gente só tem 4 minutos. Então, eu vou fazer 2, que já apareceu também na Disciboni e não deu tempo. A primeira é o que seria um buraco branco, e a outra é como o universo sendo tão imenso, você acredita na existência de vida fora da Terra? As chances de apareceram bastante, então, só um comentário. Tá. Eu vou só... Parei de compartilhar aqui, tá? Então, vamos começar pela última.
Não é que é mais fácil de eu responder, é mais fácil de eu explicar. Então, eu acredito, tá? Que existe, sim. Eu não duvido, não, que exista vidas em outros planetas, né? Vida inteligente em outro planeta. Nada foi detectado ainda, mas se você pensa que o nosso universo ele é tão grande, tão vasto, né? Que a gente possui tantas e tantas galáxias, aglomerados de galáxias, eu acho que seria um privilégio muito grande apenas só na Terra, né? Só no nosso planeta e existir vida. Então, eu acredito sim que possa existir, né? Vida em outros planetas. Existem áreas que trabalham com isso também, né? O pessoal da área de astrobiologia estuda um pouco sobre isso também. Vamos lá, o que é um buraco branco, né? O pessoal fala muito de buraco branco e fala muito sobre o buraco de minhoca, né? Porque as coisas se confundem. Se você for pensar assim, e o que é um buraco negro? Vamos pensar assim, o que é um buraco negro? Né? Para depois responder o buraco branco, né? O buraco negro, ele é um corpo extremamente massivo, certo? Eu tenho certeza. Eu fui ler a pergunta, fui ler o que me falou, ali me confundi. O buraco negro, ele é um corpo extremamente massivo, né? E por ele ser um corpo extremamente massivo, ele deforma a geometria do espaço-tempo de tal forma que a gravidade próxima dele é muito alta. Então, nada que está ao seu entorno escapa, ele suga. Então, a gente diz que o buraco negro tem esse nome, né? Por quê? Porque ele puxa tudo que está ao seu redor. Tá? Então, se você for pensar em termos de luz, né, quando você vai estudar óptica, né, você também tem isso, a reflexão da luz, né, em termos das cores, né? A cor preta, ela absorve, e a cor branca, ela reflete todas as cores. Então, a ideia do que seria um buraco branco, se eu fosse falar agora, seria aquele objeto, certo? Que ao invés de absorver tudo que está ao meu entorno, né? Ele iria, vamos dizer assim, expelir, né? Mas até agora não se foi detectado nunca se detectou um buraco branco, né? Muito se fala sobre ele, muito se fala também sobre o buraco de minhoca, né? Mas a gente não detectou ainda, mas seria mais ou menos essa a ideia. Muito bom. Bom, Raíssa, a gente só tem a te agradecer, foi muito bom. Eu perguntei para eles na frequência o que é que acharam da tua apresentação, e aí teve vários comentários dizendo que foi muito bom, que gostaram bastante, e eu escolhi um aqui para ler para você, só que tá travando, cadê? Eu acho que esse resume bem. É tanta coisa, tanta grandeza, que fiquei perdida, mas gostei. Ainda não consigo imaginar o tamanho do universo. Ai, pô, pera. Mas algo me chamou a atenção foi saber que a cosmologia não é uma ciência experimental. Assim, além disso, entender um pouco mais sobre a matéria escura também. E teve um monte de comentários te agradecendo, que gostou da sua presença, que acharam legal. Vamos falar mais sobre Dark, muito bom. Depois eu te mostro alguns comentários, mas eles são bem sinceros. Então, quando eles dizem que gostou, é porque gostou. Talvez se não gostarem, eles são educados, mas aí depois eles falam. Muito obrigada, viu, Raíssa? Eu que agradeço. Como eu falei, vou falar para você de novo. Espero que essa pandemia passe para um dia levar todo mundo para Chapada, porque aí a gente faz o turismo, faz um evento e dá tudo certo. Tudo certo, com certeza. Bom, então, e para vocês, gente, muito obrigada por ter vindo, porque eles têm uma turma que é da manhã, Raíssa. E aí, claro que eles teriam outras atividades para fazer, mas mesmo assim vieram, estão aqui até agora. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Não vai ser sempre que vai acontecer, né? Porque então, convidar as pessoas, elas acertarem e tudo mais. E aí a gente também precisa cumprir o currículo, mas agradeço a todo mundo, as intérpretes também que ficaram. Meninas, eu acabei não avisando que a aula era seguida, porque tem 10 minutos de intervalo, né? E aí a turma optou por seguir, então também agradeço a Priscila e a Luciana que fizeram a interpretação para o João. E Raíssa, mais uma vez, muito obrigada. Espero que você também tenha gostado de ter participado aqui com a gente.
Gostei sim, Rafa, e muito obrigada, certo, pelo convite. E obrigada por aceitar. Tchau, gente. Só Tchau. a turma, eu estou colocando já o material no AVA, mas não precisa vocês se preocuparem que eu vou explicar em detalhes. Mas tem uma atividade que, se quiserem já começar, eu vou colocar lá a data, e aí vocês vêm em dupla. Se quiser começar, pode começar, senão vocês esperam para a segunda, que aí eu explico direitinho. Mas já está super simples, é sobre astronomia, sobre essas discussões, então fica a critério de vocês, tá bom? Um beijo, até segunda-feira. Tchau, Raíssa, obrigada. Tchau, Priscila. Tchau, todo mundo.